porque a gente vai relembrar que há 21 anos atrás o Brasil perdia o jornalista Tim Lopes. Ele foi assassinado a mando do traficante Elias Maluco, ele que foi repórter da Globo, né? Ele foi torturado, morto e queimado enquanto fazia uma investigação, uma reportagem investigativa, perdão, na Vila Cruzeiro, uma favela na zona norte do Rio de Janeiro. A história dele será tema da série documental Onde está Tim Lopes, do Globoplay, que estreia agora, nessa quinta-feira, hoje, né? Dividida em 4 episódios, a produção é dirigida e roteirizada pelo Bruno Quintela, também jornalista e filho do Tim Lopes. Ele que conduziu boa parte das entrevistas e traz os seus relatos pessoais sobre o pai. Caramba, essa história, apesar de ter muito tempo assim, foi uma coisa que realmente parou o país e o Rio de Janeiro também. Mas se você não se lembra, enfim, vamos relembrar o que aconteceu. Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento era jornalista e tinha 51 anos. Tim Lopes era o apelido dele. Ele apurava matéria sobre prostituição de menores de idade e consumo de drogas em baile funk. Segundo a polícia, o Tim foi identificado por um segurança do tráfico que encontrou uma microcâmera escondida com um repórter. O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, era o líder do Comando Vermelho e ordenou a morte do jornalista. O criminoso teria feito questão de matar o Tim em represária à reportagem Feira das Drogas do Jornal Nacional, trabalho que rendeu o prêmio ESSO de telejornalismo em 2001 ao repórter. Tim Lopes foi levado para o Morro da Grota, um complexo do Alemão, onde foi torturado e atingido por um golpe de espada no tórax. Ele teve as pernas cortadas e foi queimada dentro de pneus. O método chamado de micro-ondas, usado para não deixar vestígios do crime. Buscas pelo corpo do jornalista revelaram um cemitério clandestino na favela. Cerca de um mês depois do crime, testes de DNA foram feitos em resíduos encontrados e comprovaram que se tratava do Tim. Os criminosos, 9 pessoas foram indiciadas pelo assassinato, mas 2 morreram antes do julgamento. Maurício de Limas Matia, conhecido como Boizinho, foi morto em um confronto com a polícia. André Barbosa, ou André Capeta, teria se suicidado. Os outros 7 envolvidos foram condenados em 2005 pelo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O Elias Maluco recebeu a maior pena e foi sentenciado a 28 anos e 6 meses de prisão. Ele foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. E também foi encontrado morto em setembro de 2020 na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Segundo a polícia, o caso teria sido suicídio. É inacreditável, né, Fefito, que esse caso tenha acontecido há 21 anos atrás e ainda hoje a gente veja casos de violência, se não iguais, muito parecidos. E eu fico imaginando como que, foi para o Bruno assim falar sobre isso, fazer uma série investigativa, falar sobre o que aconteceu com o pai, sobre essa brutalidade que aconteceu com o pai dele, né? Pois é, menina. Essa história é completamente chocante. A morte do Tim, é, acho que até inspirou Tropa de Elite. Tropa de Elite mostra como era a prática do micro-ondas, né? Tem uma personagem que morre queimada entre pneus, assim. O Tim Lopes era um dos Sim. maiores jornalistas da Globo, os maiores jornalistas investigativos da Globo, e ele era muito querido por todos na redação. Até hoje se fala no trabalho do Tim Lopes, porque era um trabalho de excelência no jornalismo. Para essas pessoas que estão acostumadas com jornalismo de Instagram, é, os focas que estão recém chegando em redações e acham que a vida do jornalista é basicamente copiar e colar posts de Instagram, não. O Tim Lopes fazia um trabalho de campo, um trabalho investigativo, super complicado de ser feito. E arriscava a própria vida. É curioso também, ao mesmo tempo, a gente pensar quanta gente se matou, né? Quantas pessoas Uhum. culpadas pela morte dele se mataram na prisão. Eu acho essa história completamente emblemática. Essa história valoriza o jornalismo brasileiro no sentido de que mostra que tem muita gente decente tentando fazer um bom trabalho, um trabalho que contribui para a sociedade. Mas esse trabalho às vezes vem com um preço muito, 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 muito alto. Sim. Eu vou assistir essa série, óbvio, estou muito curioso por ela.
Mas a história do Tim Lopes é uma história que também serviu de alerta para a Globo, porque não adianta colocar jornalistas em situações de risco por uma pauta, ainda que eles queiram, se a gente não tem garantia de segurança. O Tim Lopes Exatamente. mudou a história do jornalismo da Globo e da abordagem de muitas pautas também. Que não dá para se dar o luxo de perder profissionais como ele. Tenho certeza que ele ainda faz Exatamente. muita falta na redação da Globo, que o homenageia sempre que pode, tá? Se eu não me engano, tem até uma sala ou um estúdio com o nome dele, lá no jornalismo da Globo. As pessoas lembram do Tim Lopes com muita constância. E o caso dele Exatamente. tá na memória popular brasileira.